TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus direcionada para o seu coração. Como você tem passado, você que quer entrar em contato, nós temos o nosso WhatsApp, entre em contato conosco. Talvez você quer um aconselhamento, um pedido de oração, fala conosco, estaremos orando por você. Nós temos uma rede de irmãos que estão sempre intensificando as suas orações, então todo nome, todo pedido eu coloco nessa rede, e você pode ter certeza que vai ter pessoas orando pela sua vida. Quero agradecer a você que tem nos abordado na rua, tem parabenizado pelo programa, você que tem assistido o programa Pão da Vida, você que tem compartilhado desse programa, e tantas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo hoje, conseguem assistir esse programa através das redes sociais, através do YouTube. Então, quero agradecer a você pela sua audiência, que Deus possa continuar me usando para falar ao seu coração. E hoje eu quero iniciar com um tema, de uma palavra que Deus falou ao meu coração. Não deixe de pintar o cabelo. Essa semana, após o meu TSD, meu tempo a sós com Deus, não sei se você tem esse hábito, mas se você não tem, procure separar um tempo a sós com Deus para estar orando, para estar buscando a sua face. E Deus, ele começou a ministrar o meu coração, e dentro daquilo que o Senhor estava ministrando veio essa frase: não deixe de pintar os cabelos. E eu falei: Senhor, eu não pinto o cabelo, minha barba é branca, eu também não pinto, mas eu não estou entendendo por quê. E aí Deus falou nitidamente comigo. Por quê? Porque a tendência daquelas pessoas que têm o hábito de pintar o cabelo, quando para de pintar, ela volta ao seu estado original. Interessante, Eu refletindo sobre isso, nós sabemos que quando falamos do espiritual, nós sabemos que também o processo é o mesmo. Quando nós deixamos de nos envolver, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de sentir prazer naquilo que é de Deus, quando nós ocupamos o nosso tempo com outras coisas, automaticamente nós vamos nos esfriando espiritualmente. Isso é algo que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com cada um de nós. Esse esfriamento, existe até aquela ilustração quando fala de tirar uma brasa do meio do braseiro, e ali talvez ela está incandescente, mas quando você tira, você afasta, ela não perde o seu calor imediatamente, mas ela vai perdendo até que ela se esfrie completamente. E também nós somos assim. Então, queridos, nós precisamos fazer uma manutenção diária. Nós precisamos estarmos próximos do Senhor, nós precisamos estarmos orando, nós precisamos estar buscando a presença de Deus. E quantas pessoas eu encontro que já se esfriaram espiritualmente? Quantas pessoas que hoje, elas já não têm mais prazer nas coisas de Deus? Quantas pessoas que antes eram pessoas que até tinham dons espirituais de curar, de profetizar, e hoje são pessoas que até mesmo estão bebendo, pessoas que estão longe da casa do Pai, vivendo uma vida que nós sabemos que hoje é uma vida de infelicidade, porque, queridos, uma vez que você conhece a verdade, ela te libertou num determinado momento. E se por algum motivo você retorna à sua condição natural, como homem natural, como criatura, mas não mais como filhos, queridos, você vai viver uma vida de angústia, de tristeza, e aí automaticamente aquele fardo pesado, ele retorna para suas costas. E quantas pessoas estão vivendo isso?
Quantas pessoas hoje estão desanimadas, estão cansadas, estão desmotivadas? E aí busca culpado, né? Nós somos assim, né? A culpa nunca é nossa. A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão. A culpa é sempre de alguém, pelaquela desmotivação que está no nosso coração, por aquela falta, né, de amor, de estar na presença de Deus, aquela falta de... E aí nós automaticamente nos afastamos. Mas eu tenho aqui, em Lucas capítulo 15, uma história muito conhecida, a história do filho pródigo. E eu quero te chamar a atenção para que nesse momento você possa estar pegando a sua Bíblia, né, pegando aí seu marca-texto, pegando aí seu caderno, para que possamos acompanhar junto e você marcar aquilo que te chama a atenção nessa história. Lucas capítulo 15, versículo 11. Abra sua Bíblia aí e vamos acompanhar essa história junto. E nós vamos ver aqui, dentro desse contexto, dessa história, né, que esse jovem, né, que tinha tudo, estava na casa do pai, queridos. Estar na casa do pai é o melhor lugar, é lugar de proteção, é lugar de cuidado. A casa do pai, queridos, é onde nós encontramos pessoas que falam a mesma linguagem do que cada um de nós. Fala a linguagem do amor, fala a linguagem de Deus. E esse jovem estava na casa do pai. Eu acredito, a história não conta, mas que esse jovem, ele deve ter sido muito bem instruído, né? Ele deve ter sido muito bem orientado, colocado em seus corações princípios. Mas, como cada um de nós temos aquilo que Deus nos deu, que é o direito de escolha, o livre-arbítrio, de escolher em qual direção ir, o que fazer. E com esse jovem não foi diferente. E a parábola, ela começa assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Interessante que é assim mesmo que acontece, né? Quando nós nos afastamos da casa do Pai, queridos, a nossa tendência é voltar à nossa condição natural. Aquele que um dia parou de beber, volta a beber. E talvez numa intensidade maior. Aquele que fumava, talvez volte a fumar numa intensidade maior. Aquele, né, que gostava de festas, né, de momentos, né, onde tinha multidões, ele volta também para esse processo na vida dele. Ele volta e muitas vezes volta com mais sede pelo tempo que ele teve afastado, né, desses vícios, desses locais, desses ambientes. E você vê que esse jovem, né, ele pega, né, a sua herança e ele desperdiça toda a sua herança. Desperdiça tudo, perde tudo. Entenda bem, aquilo que você plantou, né, aquilo que você plantou, você está colhendo hoje. Né? Se você plantou coisas boas, claro que você está colhendo coisas boas. Né? Esse, pelo menos, é a forma que, né, o Senhor nos orienta, Ele nos fala, né, que nós precisamos plantar para que possamos colher. Mas, se por algum motivo plantar coisas erradas, você vai colher coisas erradas. Mas se você deixar de plantar coisas boas, uma hora você não vai ter o que se alimentar. Então eu vejo, né, que algumas pessoas hoje desfrutam, e até hoje fora da presença de Deus, desfrutam de algo que elas plantaram lá atrás. Um dia na presença do Senhor, onde Deus mudou a sua história, mudou a sua condição financeira, mudou a sua família, transformou a sua casa, transformou a sua forma de pensar, de agir. E hoje eles estão colhendo talvez prosperidade, bênçãos. Mas, queridos, entenda bem, quando nós paramos de plantar, a tendência é não termos o que comer. Isso é uma lógica.
Então, queridos, o que eu aprendo aqui, né, já logo de início, que esse jovem ele tomou uma atitude sem pensar nas consequências. E muitas vezes nós somos assim, nós somos levados por impulso. Né? O inimigo da nossa alma, querido, ele trabalha dessa forma. Ele assopra no nosso ouvido todo momento para que nós possamos ter uma reação, para que abra uma porta de legalidade, para que nós possamos fazer o que é mal. Entenda isso. Todo tempo ele cria situações. Todo tempo ele nos motiva a dar uma palavra mais dura, a brigar, a xingar, a falar um palavrão. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estarmos atentos a essas ciladas, essas armadilhas do mal sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Mas esse jovem, ele não estava atento. Esse jovem, né, nós vemos aqui que ele pegou tudo, né, a parte dele. E olha que o pai ainda nem morrido tinha, né? Porque a herança é depois da morte dos pais. Mas ele pediu antes e gastou tudo. Acabou com tudo. E no versículo 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Interessante, né? Na região onde ele foi, aonde ele achava que era o local dele, o ambiente para ele, aonde ele buscava ali se divertir, se alegrar, houve uma fome, houve um momento economicamente muito difícil. E agora, imagina, aquele que estava acostumado com um banquete, ter que ter o desejo de comer comidas de porcos. Foi esse o sentimento do coração daquele jovem. Por quê? Porque ele não pensou nas consequências. Ele não pensou que se ele parasse de plantar, ele não ia mais ter o que comer. Então ele não plantou mais, ele não investiu os seus bens. E queridos, quando eu falo de investimento, eu quero falar de investimento espiritual. Nós precisamos investir espiritualmente. Nós precisamos, né, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, né, onde nós temos tantas distrações. Nós temos muita coisa para nos distrair. E essa distração muitas vezes nos afasta dos propósitos que Deus tem para mim e para a sua vida. Nos leva para longe, nos esfria espiritualmente. E aí nós entramos naquela palavra que muitas pessoas estão usando hoje. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só que esse não tem nada a ver está levando multidões para um grande abismo. Esse não tem nada a ver. Eles estão distorcendo o certo para se tornar errado, o errado se tornar certo. Queridos, nós precisamos hoje estarmos atentos. E aqui fala que na cidade houve fome. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que na casa do pai tinha fartura. Na cidade tinha fome, mas na casa do pai tinha fartura. E isso me faz lembrar aquela passagem, né, aquela passagem bíblica lá de Êxodo, aonde que o povo, né, eles vem uma praga sobre os egípcios e aonde nos egípcios havia morte, no campo dos hebreus havia vida. Aonde na cidade dos egípcios havia tristeza, enfermidade, no campo dos hebreus havia vitalidade, alegria, saúde. Queridos, quando nós estamos na casa do Pai, nós estamos protegidos pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos nos afastar. A Bíblia fala que alguns, né, eles se afastam, eles não querem, eles se esfriam. Mas, queridos, que essas pessoas não possam ser eu ou você. Que nós possamos ser automotivável, que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus já fez em nossas vidas e aquilo que ainda Ele tem para fazer. Então, continue nesse processo de buscando a Deus, de estar na presença do Senhor. Eu não sei como é que você que está nos assistindo nesse momento se encontra. Talvez você se encontra totalmente frio, já perdeu o prazer de ir na casa de Deus, já vê a casa de Deus como algo
que já não tem mais aquela satisfação, né? Já se tornou chato. Tem pessoas que já estão nessa condição. E aí estão buscando prazer em outras coisas. Queridos, não que seja errado assistir uma televisão, assistir um futebol, ir no futebol, jogar bola, fazer um esporte. Não. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E nós que precisamos administrar o nosso tempo. Apesar que nós estamos vivendo em tempos onde que está uma loucura. É uma correria. Nós estamos correndo contra o tempo. Né? Você vê que você planeja o seu dia, você muitas vezes não consegue realizar tudo. E aí tem que empurrar por dia posterior e assim por diante. Então, planeje o seu tempo, se organize, se administre, mas tenha tempo com Deus. Tenha tempo na casa do Senhor. No versículo 15, diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, esse jovem ele chegou num estado lamentável. Desejo de comer comida de porcos. Mas o que me chamou a atenção é que ninguém lhe dava nada. Espera aí, um jovem que chegou numa cidade com dinheiro, com bens materiais, gastou em vários lugares e agora que ele não tem mais dinheiro, não tem nada para oferecer, ninguém o ajudou. Você sabe que muitas vezes acontece isso. Nós saímos da casa de Deus, nos afastamos da presença do Senhor e quando nós queremos ajuda, muitas vezes nós não encontramos. Encontramos sim. Pessoas que às vezes querem fazer algo para nós, mas com algum interesse. Claro, não quero generalizar. Existem muitas pessoas boas, graças a Deus por isso. E até pessoas que não são cristãs, que são boas pessoas. Mas no geral, queridos, nós estamos vivendo hoje, né, onde as pessoas estão buscando interesses pessoais. As pessoas estão egocêntricas. As pessoas só estão pensando nelas mesmas. Não sei se você já ouviu aquela frase que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então as pessoas estão vivendo isso. As pessoas estão vivendo isso. E nós precisamos, né, entender que dificilmente você vai encontrar coisas boas fora da casa do Pai. Porque é interessante, Deus ele usa até pessoas que não são cristãs para nos abençoar. A Bíblia diz isso, que pessoas não cristãs nos abençoaria. Mas quando nós estamos debaixo dessa cobertura de Deus, quando nós estamos realmente envolvidos com as coisas de Deus, queridos, não há como você dizer que ama se você não tem atitude de amor. Não há como, não tem como isso. Tem pessoas que falam, né, o falar, amar, né, eu te amo. Isso é algo muito fácil, isso é fácil falar. Agora, viver é difícil, ter atitude é difícil, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama investe, quem ama está presente. Isso é amor. Imagina você, se nós, hoje, né, não buscarmos ter essa intimidade com Deus, como nós podemos pensar numa eternidade junto a um Deus desconhecido? Porque se nós não conhecemos Ele aqui, nós vamos esperar para conhecer Ele na eternidade? Como é que funciona isso? Queridos, Deus está te dando essa oportunidade. Se você está longe da presença do Senhor, retorne para a casa de Deus. Faça como esse garoto, esse jovem, que ele caindo em si, olha o que diz aqui no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida e eu aqui passando fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só, queridos, caindo em si. Eu gosto muito dessa frase, caindo em si. Ou seja, se aquele jovem caiu em si é porque ele estava fora de si.
Ele estava vivendo um sonho, ele estava vivendo uma ilusão, ele estava totalmente desorientado. E quantas pessoas estão assim, desorientadas, vivendo uma ilusão, achando que aquilo que ela está fazendo está certo. E na mente dela, para ela, está certo. Mas ela está fazendo tudo errado. Está tomando um caminho que vai trazer dor, que vai trazer tristeza, que vai trazer algo ruim, talvez não nesse momento, mas lá na frente. E às vezes nós avisamos, nós orientamos, nós falamos, mas nós sabemos que existe uma batalha espiritual acontecendo, tampando o ouvido dessas pessoas para não permitir com que elas ouçam. Então, queridos, ore ao Senhor, você que está nos assistindo. E se há alguém familiar, se há algum amigo, né, que está passando por esse processo de esfriamento, ore por essa pessoa, convide ele para ir à igreja. Fala, meu querido, não, eu não quero ir na igreja, então eu posso orar com você um dia na semana. Separa um dia seu da semana para ter ali com ele 15 minutos, para estar orando com ele, para estar trazendo vida novamente ao seu coração. Então quero te convidar a você ser esse instrumento de Deus na vida também de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que o Senhor também está falando com você. Queridos, quantas pessoas, né, elas tiveram sua vida transformada, elas foram totalmente abençoadas e hoje estão longe da presença de Deus, longe da presença do Pai. E não são poucas. Há um tempo atrás eu ouvi que seria 70 milhões de pessoas que hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor, que conheceram a Deus e hoje estão longe da presença de Deus. Mas se dê essa oportunidade. Volte para a casa do Pai. Se firme na casa do Pai. E se você está desanimado, ore ao Senhor. E versículo 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Queridos, o filho pródigo, ele volta para casa. Ele entende que o melhor lugar seria na casa do Pai. Volta para a igreja. Você que está afastado, você que está longe dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Pai. Peça a Deus para que Ele possa lhe revestir de fé. Peça a Deus para que Ele possa te fortalecer. Mas não se distancie da casa do Pai. Talvez esse retorno, né, não seja fácil. Talvez esse retorno, né, possa, né, te gerar algum constrangimento, mas, querido, vale a pena. Eu posso afirmar para você, vale a pena estar na casa de Deus. Queridos, quantos livramentos eu tenho presenciado na minha vida. E eu tenho presenciado na vida de pessoas livramentos que eles mesmos não estão vendo. Por quê? Porque Deus está protegendo, porque Deus está cuidando, porque Deus está falando. Então volte para a casa do Pai. Se firme na casa do Pai. E eu quero deixar aqui algumas sugestões. E entre elas, queridos, ore. Peça a Deus para lhe dar força, para te fazer você vencer o desânimo. Ah, pastor, eu não consigo nem orar. Queridos, ore sentado, ore de pé, mas ore ao Senhor. Eu tenho o hábito, né? Talvez você vai me ver dentro do carro eu falando, e às vezes não tem ninguém comigo no carro, fisicamente. Mas ali eu estou falando com Deus. Eu estou perguntando alguma coisa que eu não sei, estou pedindo uma direção ao Senhor. Queridos, cria esse hábito de estar orando, de estar buscando. Sabe por quê? Porque Deus fala. Ele é Espírito, sim, mas Ele fala. E Ele até usa pessoas para nos orientar, para nos dar uma direção. Então, pegue esse hábito, ore, busque o Senhor. Segundo, faça uma manutenção. Eu iniciei aqui falando, né, sobre a cor dos cabelos, sobre tintura no cabelo. Faça a manutenção para que você não volte à sua origem. Queridos, a nossa natureza ela não é boa, ela é má. Nós somos pecadores. Queridos, nós fazemos a diferença quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, nós somos bombardeados todo o tempo com mensagens,
com pensamentos, com desejos. Então, faça a manutenção diária. E como é que você pode fazer essa manutenção diária? Lendo a Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade porque eu preciso fazer um óculos novo. Hoje nós temos aplicativos, né? Então vai lá, baixa um aplicativo da Bíblia, tem ela em áudio. Ah, eu não consigo ler, mas você consegue ouvir. Você pode botar um fone de ouvido e na hora que está indo para o trabalho, lá dentro do ônibus está ouvindo a Bíblia. E ali, queridos, Deus vai estar te dando uma direção. Deus vai estar mostrando, ó, da mesma forma que eu fiz com Davi, vou fazer com você. Da mesma forma, né, que eu fiz com Sansão, vou fazer com você. Da mesma forma que eu fiz com os apóstolos, vou fazer com você. Eu tenho promessa para a sua vida. É o que a palavra de Deus tem, é promessas. Promessas de vitória, promessas de conquistas. Então, leia a palavra de Deus, ore. Ore ao Senhor. Como eu falei aqui, ore na rua, ore dentro do seu carro, ore, fale com Deus. Ouça louvores, queridos. Louvores que edificam. Não é músicas, não. Louvores é todas aquelas letras, né, que louvam o nome do Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor. Então ouça louvores, sim. Se encha do Espírito, né? E outra coisa que é primordial, se envolva na casa de Deus. Queridos, quando nós trabalhamos para Deus, Deus está cuidando daquilo que muitas vezes para nós é impossível resolver. Deus ele está cuidando da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Então entenda isso. Trabalhe para Deus, se envolva. Fala, pastor, eu quero trabalhar na igreja, eu quero me envolver na igreja. Se envolva, queridos, isso é bom, porque enquanto você está ali envolvido, talvez você está passando por uma luta familiar e ali naquele momento, né, você abre o seu coração para um dos irmãos ou por aquele grupo e alguém fala assim, opa, já passei por isso também e foi assim que eu venci. E aí você vai também ter a ferramenta para você vencer a crise familiar e outras áreas da sua vida. Então se envolva com as coisas de Deus, gaste tempo na casa do Senhor, que é o melhor lugar de morar, é o melhor lugar de estar. Peça ajuda. Queridos, peça ajuda do seu pastor, peça ajuda da liderança da sua igreja. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu já não tenho mais prazer nas coisas de Deus. E eu tenho certeza que o seu pastor, que os seus líderes, que talvez um amigo da igreja, ele vai te ajudar nessa caminhada, ele vai orar com você, né? Você vai ter mais tempo com Deus junto com alguém. Então, queridos, peça ajuda, não deixe, né, de chegar no fundo do poço como esse jovem. Talvez você está nesse processo, né, de se distanciar da casa do Pai, mas ainda há esperança, ainda há tempo. Então, volte para a casa do Pai, abra o seu coração, peça ajuda a alguém. E por final, se relacione com amizades que possam te ajudar na caminhada. Queridos, quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas que não acrescentam nada, pessoas que só querem nos machucar, querem nos ferir, pessoas que querem muitas vezes nos usar, querem usar o que nós temos, mas não querem nos abençoar. Muitas vezes são pessoas que não dão palavra de vitória, só dão palavra de derrota. Então eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo, pessoas que estão passando por lutas, por aflições, por dificuldades, pessoas que estão fracas na fé, já se esfriaram espiritualmente, algumas nesse processo de se afastar da casa de Deus, outras já se afastaram. Eu quero clamar a Ti, Pai, que em nome de Jesus, só possa mudar esse quadro. Senhor, Tu é aquele Deus que incendeia o nosso coração. Então incendeia o coração dessas pessoas. Faça elas, ó Deus, ter novamente o desejo de estar na Tua presença, estar na Tua casa. Senhor Deus, transforma a vida delas, Senhor. Pai, como esse filho pródigo, que eles possam cair em si, e eles veem, Deus, que estão longe da casa do Pai, ou eles estão se afastando da casa do Pai, mas que eles retornem.
sedentos, ó Deus, pela Tua palavra, sedentos, ó Deus, pela Tua obra. Senhor Deus, levanta um povo, os remanescentes, ó Deus, nesse tempo. Pessoas, ó Deus, que te adoram, que te louvam, que glorificam o Teu nome. Abençoa, Deus, a cada um que está nos assistindo nesse dia. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer a sua audiência e pedir, compartilhe essa mensagem, chame, né, os seus familiares, né, para estar assistindo esse programa. Eu tenho certeza que vai ser um programa que vai edificar o seu coração. Sempre temos uma palavra de Deus direcionada para você. Quero deixar aqui um grande abraço, que Deus abençoe, tenha aí uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.